pra ti. Aleluia, Jesus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Muito bom entrar no solar, entrar agora na família Geração Profética, na tua casa. Que manhã abençoada. A palavra do Senhor diz que esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele. Quero cumprimentá-los todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos. Muito obrigado por permitir que nós cheguemos agora até o seu lar, através desta live, essa ferramenta que Deus permitiu para que pudéssemos assim dar sequência aos cultos da comunidade evangélica Geração Profética. Estamos todos os domingos 10 da manhã, escola bíblica dominical, à noite às 19 horas e quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos com o culto da palavra de Deus. E tem sido assim muito bom, queridos, muito bom mesmo podermos chegar no teu lar, na tua casa, na tua família, logicamente com saudade dos cultos, né, das irmãs, dos irmãos, da família Geração Profética, de estarmos em comunhão, reunidos como Assembleia dos Santos. Mas aprove Deus que fosse dessa forma. E nós estamos aqui cumprindo o nosso ministério, o nosso papel pastoral, né? Não estamos deixando você solto, você de qualquer jeito, não. Estamos acompanhando como pastor, tanto na EBD como nos cultos de domingo à noite e nas quinta-feira. Nós estamos realizando os cultos como que a igreja estivesse aberta e cumprindo assim as determinações, né, do Rio de Janeiro, enfim, de quase todos os governadores do Brasil, de as igrejas estarem fechadas. Mas sempre, como eu falo, a igreja está fechada, mas ninguém pode prender a palavra. E graças a Deus, queridos, nós estamos aqui nesta manhã para dar uma continuidade na nossa escola bíblica dominical. Tem sido assim muito bom, sabe? O povo de Deus tem assistido. Eu quero já agradecer a Deus por aquelas pessoas que estão indo lá na página da comunidade evangélica Geração Profética, as pessoas que estão nos assistindo. Temos pedido a Deus que a palavra do Senhor possa encontrar pouso naqueles que porventura estarão nos vendo, né? O nosso objetivo com tudo isso é bem claro. Não é que nós possamos a igreja ser conhecida, pastor, nada disso. O nosso objetivo é que a palavra do Senhor possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e consolar os corações daqueles que nesse momento estão passando, quem sabe, momento de depressão, momento de tristeza. E esse é o nosso objetivo. Mas também um dos maiores objetivos é acompanhar as ovelhas, os discípulos da família Geração Profética. Então, queridos, muito bom entrar no solar, muito bom entrar agora na sua casa. Tivemos aqui um momento de adoração tremendo, irmãos. Que momento agradável, né? Tudo que exalta o nome do Senhor na adoração, a gente sente a presença de Deus. E que essa presença de Deus, esse poder do Espírito Santo possa entrar no seu lar, possa entrar na sua casa, possa repousar na tua família agora, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que nós estamos aqui também nessa live, sempre clamando pelas pessoas que estão internadas, pelos pedidos de orações que chegam até a nós. Nós temos um grupo da Geração Profética, assim como pastores têm grupo das suas igrejas, nós também temos o nosso, constantemente está chegando os seus pedidos de oração. Mas eu vou clamar mesmo à noite, mas eu quero já dizer para os irmãos
que a oração, que o clamor que o povo está fazendo, já está surtindo efeito, graças a Deus por isso. Ontem mesmo uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo que o Baliza, o Jorge Pereira, muito conhecido aqui da localidade, ele saiu já do UTI e está na enfermaria. Então, passo a passo, graças a Deus, Deus está operando. Fiquei ciente também do Rafael, que é primo da minha cunhada Márcia, ainda encontra-se entubado, porém, me parece lá que o médico disse que o quadro dele está bem melhor. Então, queridos, não deixe de orar. Nós temos o nosso relógio de oração 24 horas, mais jejum, enfim, como alguns pastores também estão fazendo. Isso não é mérito da geração profética. Muitas igrejas também estão realizando o seu relógio de 24 horas de oração, mas não podemos baixar as nossas armas. Não podemos. Então quero aproveitar essa oportunidade agora, antes de ministrar a nossa EBD, eu quero orar nesse momento. Senhor meu Deus, quero te agradecer pela noite que nos deste. Muito obrigado porque o Senhor guardou os teus filhos quando nós estávamos dormindo. A tua palavra diz que o Senhor guarda os santos até quando dorme. E nós queremos te agradecer porque estamos aqui respirando esse ar, que é o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Então nós acordamos com vida. E se nós acordamos com vida, é porque o Senhor nos guardou. E muito mais ainda, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nessa terra, porque o Senhor ainda tem alguns propósitos através de nós aqui nesse lugar, aqui nesse planeta chamado Terra. Porque quando o Senhor não tiver mais propósito através de nós aqui nessa terra, o Senhor vai nos levar lá para o lugar que já está preparado antes da fundação do mundo, para aqueles que o adoram, para aqueles que o exaltam. Mas nesta manhã nós queremos abençoar o teu lar agora. Queremos repreender toda a artimanha do diabo, todo principado e potestade, toda aquela forma sutil que Satanás entra, aproveitando esses momentos, essas oportunidades do medo, do pânico, para atingir a mente do povo de Deus. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor esteja agora no seu lar, com a tua família. Receba agora no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula chamada Cristologia. Começamos domingo retrasado a Cristologia parte 1. Falamos sobre o nascimento de Jesus, o que o Novo Testamento ensina, né? Que Jesus é o Filho de Deus, enfim, por que ele nasceu, para que ele nasceu. Porque o mundo todo conhece esse nome chamado Jesus, mas ele não conhece o porquê e para quê, né? E é dentro disso que eu quero, estou aqui, firmado nessa EBD durante esses 3 domingos, justamente para fazer com que você entenda que nada na Bíblia foi por acaso, que tudo que está relatado na palavra de Deus é para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, mas também para revelar aquilo que ainda é mistério para a nossa vida. Então nós falamos na parte 1 sobre o nascimento de Cristo, o motivo do qual, enfim, nós falamos inclusive que Jesus veio para desfazer a obra do diabo, né? Nós falamos também na primeira aula sobre o nascimento de Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, para que ele veio, enfim. Nós falamos que ele veio dar vida como resgate para nos comprar de volta, enfim. E aí você que acompanhou, domingo passado, nós falamos sobre Cristologia, parte 2, e falamos sobre a cruz de Cristo. Porque nós temos que entender quais são os objetivos, irmão. Muita gente colocando aí um cordão, cruz, enfim,
mas eles não sabem quais eram os objetivos da morte de cruz. Primeiro, para se cumprir a palavra, porque antes da fundação do mundo havia um plano de Deus Pai, porque Jesus é o Deus Filho, para que ele viesse morrer na cruz do Calvário, para resgatar-nos. A Bíblia fala, ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. E aí nós falamos, né, que através da cruz Deus lida com o pecado, Deus revela o seu poder através da cruz. Deus revela o seu poder. Nós falamos que Deus mostra o seu amor na cruz, irmão, porque a cruz, para cima, inclusive na própria cruz, está os 2 mandamentos que o Senhor reduziu, daqueles 10 em 2, porque quando está assim, para cima, ele está querendo dizer, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aqui no horizontal está querendo dizer o seguinte, amais o teu próximo como a ti mesmo. Então na cruz tem os 2 mandamentos também, né? Lembrando dos 2 maiores mandamentos da palavra de Deus. E nesta manhã, Cristologia parte 3, e acho que bateu legal, porque hoje à noite nós teremos a Santa Ceia do Senhor, e depois eu vou explicar como é que vai ser hoje. Vai ser uma coisa muito legal, sabe? Vai ser uma coisa extraordinária, né? Primeiro que para nós vai ser a primeira vez que nós estaremos aqui ministrando a Santa Ceia, os irmãos em casa, ceando com a gente, vai ser muito legal, irmãos. Deus já preparou uma palavra tremenda para você hoje, às 19 horas, na nossa live. E hoje, nós queremos falar sobre o sangue de Cristo. Parece que bateu legal, porque como temos a Santa Ceia hoje à noite, e também falamos do sangue de Cristo, nós queremos, hoje falamos do nascimento de Cristo, falamos o porquê, qual o motivo, enfim, falamos também da cruz de Cristo, o motivo, para quê, o porquê, porque uma coisa que nós temos que aprender, queridos, tudo na vida tem que aprender para quê e o porquê. Se você não entender para quê e o porquê, você fica totalmente sem entendimento nesta terra da palavra de Deus. E eu sempre procuro enfatizar aqui na geração profética que conhecimento também é poder, né? O conhecimento é poder contra as heresias, os falsos ensinamentos, contra os falsos profetas. Então a Bíblia fala lá, o Oséias dizendo que o meu povo está sendo enganado, porque ele faltava o que? Conhecimento. Então conhecimento é poder contra as falsas mensagens, as heresias, os falsos profetas, as novidades que têm entrado de uma forma sutil dentro das igrejas, que Satanás tem aprovado inclusive isso, para esfriar o povo de Deus. E aí hoje eu quero falar sobre o sangue de Cristo, né? Para que você entenda, querido, o porquê e para quê. Preste atenção. Poderia uma pessoa morrer em uma cruz e não derramar todo o teu sangue, e não derramar a gota de sangue? Poderia acontecer isso, né? Dar um infarto, enfim, e não derramar o sangue. Mas por que a permissão do sangue? Porque tem os seus motivos, seus objetivos, para quê e por quê. Então eu no Evangelho sempre eu procuro enfatizar o seguinte, irmãos: a Bíblia Sagrada, você tem que conhecer a palavra de uma forma que você entenda as suas origens, para quê e o porquê. Quando você entender para quê, o porquê, qual é o motivo, você vai viver um cristianismo melhor nessa terra, porque aí você vai ter o conhecimento é poder, e pode vir tudo que for heresia, tudo que for falsidade da palavra dentro da igreja, você não será contaminado. Aleluias. Então eu quero falar do sangue de Jesus, e lógico, eu peço você, querido, querida, minhas amadas ovelhas que me vê agora, muito feliz de poder entrar no seu lar, todas as manhãs de domingo, às 10 da manhã, aí na sua casa, você me vendo, eu não estou te vendo, mas é muito bom nós estarmos aí em comunhão. Eu quero que você abra a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, você agora com a tua família, com o teu filho, assistindo essa EBD, quero mandar um abraço muito grande, pastor Venilton Gonçalves também, tem nos acompanhado, tem mandado para mim também algumas mensagens sobre as 7 igrejas da Ásia, tem sido assim muito tremendo, muito bom, estou acompanhando, estou vendo, um homem de Deus, um grande professor, um grande mestre, algo muito bom.
Então, aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus, capítulo 9, no versículo 22, toda a família aí reunida, a geração profética, leia comigo agora, versículo 22 de Hebreus, capítulo 9, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da ciência, e o corpo lavado com água limpa. Aleluias. Aí é Hebreus 9, 22. Agora nós vamos para Levítico, para nós iniciarmos aqui, propriamente dito, nosso estudo da Cristologia, parte 3. Vamos para o livro de Levítico. Vamos lá? Levítico, lá no capítulo 17, versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aleluia. Então, queridos, o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, que foi a última a aula de Cristologia parte 2, quando eu falei da cruz, foi um fator para que pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados e a aceitação na presença de Deus. Por quê? A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não haveria o quê? Remissão para os nossos pecados. Então, se não houvesse um derramamento de sangue, não haveria a remissão dos nossos pecados. Na cruz, ele mostrou o amor dele para conosco, mas no sangue de Jesus, ele faz o quê? A redenção pelos nossos pecados. Ele nos comprou. Então, nós precisamos entender, sabe, o critério da palavra de Deus na sua ordem cronológica. E a primeira é, lógico, o seu nascimento, a morte na cruz, o sangue. Domingo que vem eu vou falar sobre a ressurreição, para a gente completar a Cristologia, vai ser parte 4, sobre a ressurreição. Depois, provavelmente, entraremos sobre a graça de Deus, falar sobre a graça. Mas se nós não entendemos a palavra de Deus, né, a gente precisa de entender a palavra de Deus no seu sentido mesmo, para que nós não fiquemos assim à mercê de doutrinas e ensinamentos errôneos para a nossa vida. Então, a palavra do Senhor diz, e quase todas as coisas, desculpe lá, Hebreus 9, 22, eu não sei, me parece que eu li o versículo errado, irmãos. Diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu não, acho que eu li o versículo errado, é Hebreus 9, 22, e aqui já faz uma referência, leva-nos na exegese bíblica, lá para Levítico, no capítulo 17, no versículo 11. Então, o que acontece? Quando nós pecamos, na verdade, nós merecíamos a morte. Se você for ver, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, olha o que a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Então, se nós formos entender o versículo, na verdade, quando nós pecamos, nós merecemos era a morte mesmo. E aí, Jesus pagou esta penalidade. Penalidade de quê, queridos, que está me vendo agora? A penalidade que estava sobre nós, que o pecado nos levava à morte. Então, através do sangue, Jesus pagou esta penalidade, tá? Ele paga essa penalidade por nós. Como, pastor? Como agora que ele paga, porque nós estávamos sob uma penalidade? Qual era a penalidade? Aquele que pecar, porque a Bíblia fala aqui, ó, Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia fala que o salário do pecado é
a morte. Então havia uma penalidade sobre a nossa vida. Mas aí, Jesus, o que ele faz? Ele pagou essa penalidade por nós. Através de quê? Derramando o seu sangue, ou seja, morrendo por nós em nosso lugar. Então, o primeiro ponto do sangue de Cristo é que ele pagou essa penalidade, essa sentença que estava sobre a nossa vida. O salário do pecado é a morte, mas através do sangue, porque olha que a palavra, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de perdão do pecado. Então, através da cruz, houve o que? O amor de Cristo. Através da cruz, Deus manifestou o seu amor para conosco. Mas através do sangue, houve remissão dos nossos pecados, e Ele nos comprou, através do seu sangue, da penalidade que estava sobre cada um de nós, conforme o livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Até aqui, está entendendo? Todo mundo? Então, a palavra expressa muito aqui expiação. Expiação, se você for analisar, significa sermos reconciliados com Deus. Você sabe que lá no passado, eu falei até da palavra religião, porque existe agora um novo conceito de ensinamento, infelizmente até de liderança de igreja, que até se você for muito para a igreja agora, tu é um religioso. Os pastores, infelizmente, aspas, estão deixando de uma forma sutil Satanás entrar na mente, para trazer essas mensagens para a igreja, para enfraquecer o povo de Deus. Eles não estão entendendo que isso é uma aceitação do inimigo dentro desse ensinamento, né? A igreja é lugar de comunhão. Jesus amava a sinagoga, ele sempre esteve na igreja, sempre esteve na sinagoga. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que nós estávamos o quê? O sangue de Cristo veio o quê? Nos reconciliar com Deus. Então, lá no passado, né, a palavra religião significa religare, né? Não é na verdade esse conceito de religiosidade, né? Não é nada disso. A palavra religião significa Deus veio religar o homem através de Jesus. Então Jesus é aquele que nos liga novamente com Deus. E para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, não poderíamos ser se não houvesse derramamento de sangue. Então, expiação significa sermos reconciliados com Deus. E Jesus deu a sua vida. A Bíblia fala que ele derramou o seu sangue naquela cruz. E para que ele derramou o sangue? Eu falei, você precisa entender, queridos, para quê e por quê. Eu trabalhei a minha vida toda sempre em área administrativa, em departamento pessoal, hoje sofisticado, chamado de RH. Na minha época era DP. E aí, logicamente, tudo que nós fazíamos, nós tínhamos que saber para quê e por quê. O cara, quando ia fazer uma rescisão, contrato de trabalho, que chegava na minha mão para fazer, eu tinha que saber para que eu estava fazendo aquilo e por que eu estava fazendo aquilo. Porque se eu não souber para que e por quê, aí eu estou fazendo apenas por fazer, mas não tenho conhecimento daquilo. Então, a Bíblia Sagrada, tu tem que entender também para que e o porquê. Porque se tu não conhece para quê e o porquê, a gente fica, sabe, vegetando espiritualmente nessa terra, desculpa a expressão. Mas é isso, aceitando tudo que é novidade, tudo que é ensinamento, tudo que é heresia dentro da igreja. E aí nós precisamos entender isso. Então, o que significa expiação? Significa sermos reconciliados com Deus. E quem fez isso por nós? Jesus. Aonde? Naquela cruz. Mas se ele morre naquela cruz sem derramar sangue, era incompleto. É isso que eu quero que você entenda. Tinha que ter derramamento de sangue. Isso vem desde lá o livro de Levítico, desde o Antigo Testamento, quando matava os animais, quando fazia expiação uma vez no ano, aquele sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, enfim. Mas ele era imperfeito, mas o perfeito estava para vir. O perfeito Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que veio sem pecado, querido, que não abriu a boca, foi para o matadouro como a ovelha, não abriu a boca por causa de você. Então tinha que ter derramamento de sangue.
não poderia morrer na cruz, aí a mensagem estaria incompleta. A mensagem da cruz, se não houvesse derramamento de sangue, presta atenção, querido, eu imagino que só teria o amor de Deus por nós, mas era necessário que o sangue fosse derramado, e na cruz Jesus derrama o seu sangue para quê, queridos? O sangue de Jesus foi para quê? Foi para te fazer milionário? Foi para te fazer rico? Foi para fazer você ter um montão de propriedades? Não. Foi para o seu bem-estar financeiro? Não. O sangue de Jesus foi para a nossa reconciliação. Aleluia. Para isso foi o sangue de Jesus, irmãos. Nós não podemos brincar com isso, usar isso como que fosse algo que viesse ter proveito próprio para o meu bem-estar, para a minha vida. Não. O sangue de Cristo teve o objetivo, o primeiro forte objetivo de tanto que nós vamos falar aqui, é que ele nos reconciliou com Deus, que outrora havíamos se desviado através lá do pecado, quando houve a desobediência do primeiro homem e da primeira mulher. E aí nós ficamos desgarrados. Aí Jesus veio para quê? A Bíblia fala, eu vim para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. E através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com ele, que significa, abre aspas, expiação, fecha aspas. Então a palavra expiação, nada mais, nada menos quer dizer do que reconciliados com Deus. Através do quê? Através do sangue de Jesus. Aleluia. E aí, o outro ponto que eu quero prender aqui nesse momento é o que o pecado faz às nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero que você entenda, o que é que o pecado faz em nossas vidas? Primeiro, ele separa-nos de Deus. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte, mas as suas iniquidades separaram as suas vidas de Deus, os seus pecados ocultaram a face de Deus de vocês, de forma tal que ele não lhes ouve. Agora, no versículo 1 do mesmo capítulo 59 de Isaías, diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa, te atender, e nem os ouvidos agravados, para que não possa te ouvir. Aí no 2 vem, mas as vossas iniquidades é que faz separação entre o homem e Deus. E isso aconteceu lá no início da história de Gênesis, quando o homem se separou de Deus. Aí vem todo aquele conceito dos momentos em que Deus vem mostrando todas as... me fugiu a palavra agora, daqui a pouco a gente vai lembrar, e aí Deus vem mostrando tudo para que pudesse ter perdão de pecado, veio o sumo sacerdote, derramamento de sangue de animais, enfim, aquelas coisas todas, e aí chegou até aquele que era o prometido de Deus, chamado Jesus, e aí chegou o perfeito, o sacrifício único e perfeito, que diz Hebreus, que outrora nós não tínhamos condições de entrar no Santo dos Santos, mas Hebreu diz, agora nós temos ousadia de entrar nos Santos dos Santos. Mas por quê? Pelo meio do sangue de Cristo, porque agora nós fomos reconciliados com Deus. Agora eu lembrei a palavra, as dispensações. Então o Senhor veio trazendo as dispensações desde Gênesis até a dispensação da graça, que nós estamos na dispensação da graça de Deus, e aí a dispensação justamente era um período que Deus trabalhava, que Deus habitava para tentar mostrar ao homem alguma coisa, para colocar o homem na direção, mas sempre com uma imperfeição, e aí chegou até aquele que é a manifestação do amor de Deus, se cumprindo um plano antes da fundação do mundo, que Deus já tinha para a minha vida, veio o seu nascimento, morte na cruz, e o derramamento de sangue, do qual nós estamos falando nesta manhã. Então, queridos, o pecado, ele faz com que nos sintamos culpados. A verdade é essa. Você pode notar no Salmo capítulo 38, no versículo 4, diz assim, a minha culpa me soterrou como um fardo, que é pesado demais para ser suportado. Olha aqui,
um homem de Deus chamado Davi, a expressão dele através desse salmo. Então o profeta messiânico Isaías, no capítulo 59, 2, diz que as nossas iniquidades separam nós do amor de Deus, nos separa da face de Deus, né, os nossos pecados. E aqui em Salmo 38, 4, o salmista dizendo: a minha culpa me soterrou. Então o pecado faz com que também nos sintamos culpados. A nossa mente fica nos cobrando. Para isso veio Jesus e derramou o sangue, porque através do sangue do Senhor, esta culpa não pode mais existir na tua vida. Por quê? Porque ele pagou pelo sangue dele a sua penalidade. A penalidade de morte, a penalidade de culpa, de acusação. Aleluias, glórias a Deus. E quando o pecado faz as nossas vidas, separa-nos de Deus, faz com que nos sintamos culpados e permite também que Satanás nos acuse. Sabe, toda vez que nós estamos debaixo do pecado, é uma permissão que eu estou dando para Satanás me acusar. Lá em livro do Apocalipse, capítulo 12, você que está assistindo essa aula agora, no versículo 10, diz: o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Então, essa separação fez com que o diabo, ele tivesse vamos dizer assim, uma oportunidade, melhor dizendo, uma autoridade de nos acusar. E foi isso que o sangue vem realizar na cruz do Calvário, no seu derramamento. Ele vem anular toda acusação do diabo contra a tua vida. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida, queridos. No livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4, diz aqui que a alma que pecar é a que morrerá. Então, o pecado também exige a penalidade de morte. Então, eu quero chegar até, eu quero que você entenda onde você está agora, a família, principalmente Geração Profética, sempre lembrando que a nossa EBD, apesar de entender que vai alcançar o número possível de pessoas, ela é direcionada à Geração Profética. Por quê? Porque se tiver alguma outra denominação que às vezes discorda de algum sistema doutrinário que nós estamos ensinando, nós não vamos responder nada, porque ela é direcionada para a Geração Profética, mas eu creio que isso aqui está tudo enquadrado dentro da palavra de Deus. Então, exige uma penalidade de morte, porque olha que a alma que pecar, essa morrerá. Tudo isso que eu estou lendo para você está lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, mas tudo apontava para o Senhor. Então diz que o sangue de Cristo supre todas as nossas necessidades. Então, querido, o sangue do Senhor supre todas as nossas necessidades. Nós estávamos debaixo de uma penalidade. O Senhor veio e pagou por você através do derramamento do sangue do Cordeiro. Então, agora, querido, não existe mais penalidade de morte para a tua vida. Agora, Satanás não tem mais poder de te acusar. Aleluia! Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. O sangue, olha aqui, querido, o sangue de Cristo satisfaz plenamente a lei de Deus. Então o sangue de Cristo satisfaz plenamente a lei de Deus. O pecado era a quebra da lei. Olha que coisa interessante, o pecado era a quebra da lei. Se você for ver lá no Antigo Testamento, né, todos os versículos que eu já li para você, você vai ver que aquele que pecar tinha que morrer. Então o pecado era uma quebra da lei, mas diz a palavra do Senhor, aleluia, que Jesus pagou a penalidade do seu pecado. Então, o que aconteceu? Nós não estamos mais debaixo da lei, da condenação. Não, o sangue de Cristo agora pagou, aleluia, ele pagou a sua penalidade de morte. A alma que pecar morrerá. Mas agora nós não estamos mais presos a isso, querido. Sabe por quê? Porque ele derrama aquele sangue e ele paga, ele resgata-nos, ele nos reconcilia-nos com Deus. E agora Satanás não tem mais poder para te condenar. Aleluias. Sabe, querido, por quê, pastor?
Porque o sangue de Cristo, ele faz uma coisa que você precisa de entender, sabe o quê? Ele te protege da penalidade pela quebra da lei. E qual era a penalidade pela quebra da lei? Abre parênteses aí, coloca assim, morte, fecha parênteses. Essa era a penalidade pela quebra da lei, né? Mas aí, o que o sangue faz? O sangue de Jesus veio, nos protegeu da penalidade da quebra da lei. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, sabe? Ali quando Deus ordenou o povo de Israel a aplicar o sangue de um cordeiro, olha aqui, querido, sobre os portais de suas casas, para protegê-los de quem? Do destruidor, o qual mataria todos os primogênitos. Então olha aqui, irmãos, olha como que o sangue nos protege da penalidade da quebra da lei. Aí Êxodo fala lá, querido, ó, pega o sangue, vai lá, porque vai ter a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, e vocês pegam o sangue de um cordeiro. O cordeiro aqui, na sua tipologia, lá do Antigo Testamento, já apresentava para Jesus o cordeiro vivo de Deus. Já era o cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, que não abriu a sua boca. A Bíblia fala que nele não houve pecado nenhum. Então era uma tipologia do próprio Cristo Jesus. Então, este cordeiro, eu já me antecipei, era um protótipo do cordeiro chamado Jesus, o qual ele viria mais tarde, sabe? E Deus disse o seguinte: vendo eu o sangue, passarei por cima. Então olha aqui, querido, o que o sangue faz para nós? Nos protege da penalidade pela quebra da lei. Quando você vê o versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo, olha o que a Bíblia fala. Olha que a Bíblia fala: vendo eu o sangue, Deus precisa de ver o sangue do filho dele em você. Olha, querido, você tem que entender isso. Urgentemente você precisa de ter o sangue de Cristo como a marca dele na tua vida. Porque olha o que Deus fala aqui, ó: vendo eu o sangue, passarei por cima, abre parênteses, protegerei você, fecha parênteses. Então que coisa linda, irmãos, você precisa ter o sangue. Tem alguém me vendo aí, querido, que ainda não tem o sangue de Cristo? Ah, eu conheço Cristo, eu sei do nascimento dele, nasceu de uma mulher chamada Maria, e não sei o que, o filho de Deus, o primogênito filho de Deus, nasceu na manjedoura. Eu sei que tu conhece só e salteado a história de Jesus, mas você precisa de ter o sangue de Jesus na tua vida. Se você não tiver o sangue de Jesus, não importa se você conhece toda a história do nascimento, conhece a morte de cruz, vê os filmes no cinema, a Semana Chamada Santa, assiste os filmes, não importa, você precisa ter o sangue de Cristo na tua vida. Porque olha aqui, querido, a palavra do Senhor diz: vendo eu o sangue, a primeira coisa que Deus procurou ver nos umbrais da porta é se tinha o sangue do cordeiro. A primeira coisa que Deus vai olhar para você, quando todas essas pragas que estão assolando esse mundo, infelizmente eu vou dizer uma coisa para você, não é uma palavra de maldição não, porque eu estou aqui com palavra profética para a tua vida. Muitas coisas ainda vai acontecer, mas se você tiver o sangue de Cristo, você estará protegido de todas elas. Aleluias. E aí, outra coisa muito interessante, querido, aqui na Cristologia parte 3, é que o sangue de Cristo, querido diácono Antônio, e nosso amado ministro de louvor aí, tem nos ajudado aqui com essa live, incansavelmente. Eu quero agradecer muito a Deus, porque estamos chegando na tua casa, porque esses dois irmãos, tem alguns outros, mas principalmente esses dois irmãos aí, com essa, sabe, com esse desejo, essa vontade. Olha aqui, querido, nós estamos crescendo na crise. Isso que é importante, sem dinheiro, uma igreja pequena, sem nada de ninguém, a gente não pega aqui nada de ninguém, de maçonaria, de deputado, de vereador, não temos, tudo aqui que acontece é por amor aos irmãos, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. E nós estamos desenvolvendo um trabalho, que é o que está te levando à sua casa, através da crise. Então eu quero agradecer muito a esses irmãos. Então eu quero, para você que está aqui, vocês dois aqui comigo, e você, eu vou profetizar essa multidão que está nos vendo agora, sabe?
Querido, olha aqui, o que o sangue de Jesus faz na nossa vida também? A comunhão é restaurada. Porque a comunhão, ela foi perdida onde? Lá no início. E aí o sangue de Cristo, a comunhão sua não foi restaurada na cruz, irmãos. A comunhão sua não foi restaurada no nascimento de Cristo. Tudo é uma ordem cronológica para se completar. Mas a comunhão minha, ela foi restaurada através do sangue do Senhor. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Quero agradecer também a Gabriela, a obreira Gabriela, que tem se dedicado também, né? Tem anunciado algumas coisas aí, colocado a página da igreja, Geração Profética, trabalhado, colocado o versículo. Então, quero agradecer também a Gabriela e todo esse ministério de louvor que tem nos ajudado aqui na nossa live. Então, Hebreus capítulo 5, no versículo 8 e 9, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Pronto. Então, a morte de Jesus na cruz provou o que para conosco? O seu amor. Nós fomos atraídos pelo amor de Cristo através da onde? Da cruz. Amém, queridos? É isso que eu quero, você que está me vendo agora, que você entenda o que eu estou ensinando nesta manhã. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sendo agora o que? Justificado pelo seu sangue. Quanto mais seremos então salvos da ira de Deus através dele, através de quem? Do sangue de Jesus. A ira, olha, querido, nós seremos salvos da ira de Deus, até a própria ira de Deus, porque lá em Êxodo capítulo 2 estava acontecendo a ira de Deus, a morte dos primogênitos, as 10 pragas, e a pior delas toda, a morte dos primogênitos, era a ira de Deus. Mas o que te protegia, olha que o sangue te protege até da ira de Deus, aleluia. Coronavírus é a ira de Deus, querido, entenda isso que eu estou te falando, hein? Entenda isso, pelo Espírito Santo eu estou te falando. Mas aqueles que têm o sangue do Cordeiro não serão atingidos pela ira de Deus, porque a Bíblia diz aqui, sendo agora justificado pelo teu sangue, nós já fomos justificados pelo sangue. Todos aqueles que o receberam, foi lhe dado o direito e o poder de ser chamado filho de Deus, aleluia, aleluia. Então, todos aqueles que foram justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos então salvos de quê? Da ira de Deus através dele, através do sangue do Cordeiro. A ira de Deus se manifestou na 10ª praga, na morte primogênita. Mas a primeira coisa que eles viram lá, havia sangue, proteção. Então o povo ficou protegido porque havia sangue. Tem sangue aí na tua vida? O sangue do Cordeiro está na tua família, o sangue do Cordeiro está na tua casa, querido. Então presta atenção, até a ira de Deus não vai prevalecer nesta praga da tua vida, porque é o sangue de Cristo e Deus é fiel com a tua palavra. Aleluia. E aí a nossa comunhão, ela é restaurada. E aí, eu tenho que correr só um bocadinho aqui, já estou quase finalizando. O sangue de Cristo também leva-nos a sermos redimidos. E aí eu estou agora botando em tópicos daquilo que eu iniciei, para você ter um conhecimento maior e um entendimento melhor do que eu estou ensinando nessa manhã. Somos redimidos. O que é redimidos? Comprados para sermos libertos da escravidão. Então, todo mundo sabe que nós outrora estávamos na escravidão do pecado, irmãos. Nós vivíamos, nós éramos ovelha desgarrada, presta atenção, porque a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdidos. Então nós havíamos se perdido em quê? Na comunhão com Deus, se perdemos na desobediência. E aí, irmãos, a partir daí Deus começa então a mandar todo tipo de fatos para que pudesse resgatar o homem novamente. As dispensações, as mortes dos animais, derramamento de sangue de animais, etc., como você já sabe. Mas nada disso foi perfeito, nada disso foi o suficiente. E aí ele teve um plano, e o plano era derramamento de sangue do Cordeiro de Deus.
aquele que é a manifestação total do seu amor, do amor do nosso Deus Pai, aleluia. E aí o que o sangue faz também? Fomos redimidos, ou seja, fomos comprados para sermos libertos da escravidão. Aonde está isso, pastor? Você que está aí sentadinho com a tua família, com a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: nele temos a redenção, através do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. A graça de Deus, ela é rica. E depois que nós falarmos a Cristologia parte 4, que vai ser sobre ressurreição no próximo domingo, nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é rica, e através do sangue do Cordeiro, a graça de Deus te alcançou, aleluia, e nos redimiu de todos os nossos pecados, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia. O sangue de Cristo, irmãos, ele tira de nós todo aquele sentimento de culpa, né? Ele purifica a consciência das nossas culpas, sabia? Aquela culpa que outrora ficava te condenando, que dava permissão a Satanás para ficar te condenando, te acusando, de lá o acusador, mas através do sangue de Cristo agora, querido, ele nos purificou de toda a nossa culpa, aleluia. O sangue de Cristo satisfaz, Hebreus 9,14, quanto mais então o sangue de Cristo, que através do Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará as nossas consciências dos atos, olha aqui, queridos, presta atenção, dos atos que levam à morte. O que é? Atos pecaminosos, que nos leva à morte, para que possamos servir ao Deus vivo, aleluia. Então, o sangue de Jesus agora, ele nos tirou, nos libertou da escravidão. Escravidão de quê? Da culpa, da acusação da consciência, a escravidão do pecado, daquele sentimento de que eu era isso, eu fiz aquilo. Ele te comprou agora, querido, e nós estamos agora, presta atenção, ele purificou as nossas consciências dos nossos atos, que nos levavam o quê? A morte, aleluia, aleluia. E quase finalizando esta aula, o sangue nos santifica. Você que está com a tua família aí, querido, e você que está aqui me vendo, olha aí para a tua filha, para o teu filho, teu esposo, tua esposa, quem está contigo agora, e diga assim: o sangue nos santifica. Hebreus 13, 2, Hebreus capítulo 13, versículo 12, e assim também Jesus sofreu fora dos portões da cidade, para santificar o povo através do seu próprio sangue, aleluia. Você pode tentar todas as coisas, querido, sacrifício, fazer o que quiser, pensando que vai haver uma santificação na tua vida. Não, a única coisa que nos leva à santificação é a aceitação do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, muito mais do que tudo isso, ele realiza algo extraordinário na minha, na sua, na nossa vida, na vida de todos aqueles que estão nos vendo agora. O sangue nos aproxima de Deus, aleluia. O sangue nos aproxima de Deus, diz a palavra, e através dele reconciliar-se consigo próprio todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu, fazendo a paz através do seu sangue derramado na cruz. Outrora vocês estavam, presta atenção, alienados de Deus, e eram inimigos nas suas mentes, devidos aos seus comportamentos malignos. Nós tínhamos comportamentos malignos, nós estávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, ovelhas agindo como lobo nessa terra, com pensamentos malignos, comportamentos malignos. Mas agora ele nos reconciliou, através de quê, querido? Do sangue de Cristo,
A Bíblia fala: sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Se você não tiver o sangue de Cristo, não há reconciliação de você com Deus, querido. Você está sob a condenação ainda do diabo. Você ainda vive um comportamento maligno. Mas para aqueles que receberam e que aceitaram e que entendem o sangue de Cristo, nós já fomos, o sangue de Cristo já pagou a sua penalidade, e agora nós não temos mais, aleluia, preso à penalidade da morte, da culpa, e a nossa consciência agora está livre, porque o sangue nos comprou. Aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22, já estou partindo aqui para o final, mas tem que completar. Eu não gosto de dar nada que seja completo para você. Diz aqui: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em total certeza de fé, tendo nossos corações espargidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água limpa. Então eu quero só me prender um minutinho nisso aqui. Tem pessoas que, por não entender ainda, ô Lincoln, eles, por não entender ainda o motivo do nascimento de Cristo, da morte na cruz e derramamento de sangue, eles ainda vão a Deus com sentimento de culpa. Eles vêm para a igreja, adoram a Deus, mas ainda tem aquele sentimento de uma pessoa culpada. É isso que eu quero, querido, que você entenda. É isso que eu quero. Olha o que diz a palavra: aproximemos de Deus com um coração sincero e em total certeza de fé, tendo nossos corações espargidos para nos purificar de o quê? De uma consciência culpada. Então muitas pessoas ainda vão a Deus com a consciência culpada, e você precisa entender que Ele pagou a penalidade da sua culpa. Aleluia. E que o sangue do Cordeiro, que é a marca que você tem, que eu tenho, que nós temos, que você está me vendo tem, é a marca de Cristo. Sabe qual é a marca de Cristo? O sangue dele que foi derramado por você. Aleluia, aleluia. E aí, eu finalizando, o sangue de Cristo nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Eu quero me aperfeiçoar e vou buscar, vou orar, vou jejuar. Isso tudo é importante, eu faço também, presta atenção, eu não estou falando contra isso. Mas se você às vezes tem uma atitude errada, se você não entender a palavra, aí você faz determinadas coisas com consciência de culpa. Se você não entender isso que eu estou passando para você, aí aquilo passa a ser inútil. Por isso que às vezes nós não conseguimos o objetivo, porque ainda vamos a Deus de uma forma diferente. Nós precisamos de entender que o sangue de Cristo nos aperfeiçoa diante dos olhos dele. E a palavra diz em Hebreus 10:14, porque devido a um só sacrifício, aleluia, ele aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia, aleluia, aleluias, glórias a Deus. Romanos 8, 31, 33 e 34, e eu finalizo essa palavra. Diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem trará alguma acusação contra os que Deus escolheu? Seria Deus, sendo Ele que justifica? Quem os condenará? Seria Cristo Jesus, o qual morreu? E mais do que isto, aquele que foi ressuscitado e que se encontra à destra de Deus, que também está intercedendo, orando por nós. Então, querido, o diabo não tem mais nenhuma base para acusação contra você. Acabou. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro, o diabo não tem mais base nenhuma contra acusação na sua vida. Sabe, queridos, Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Lá no livro de Atos 20, 28, redenção, querido, primeiro ponto eu quero que você entenda para finalizar. Redenção significa comprar de volta. Então ele te comprou de volta. Então, queridos, Cristologia parte 3, o sangue de Cristo, estamos debaixo de um novo dono. Aleluia. Aleluia. Querido, você que está na sua casa agora,
Nós estávamos debaixo de um dono que era Satanás, escravizado, perdido, sem direção. Mas quando nós entendemos o derramamento do sangue do Cordeiro, o que ele fez na nossa vida agora, nós estamos diante de um novo dono. Aleluia! Estamos diante de um novo dono. E o preço que foi pago por nós foi o sangue derramado de Jesus. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Aleluia! Então, queridos, fica aqui esta palavra, mas eu não posso deixar de completar dizendo que aqueles que têm o sangue de Cristo, que é uma das coisas mais importantes em todo esse ensinamento que eu estou passando para você nessa manhã, é que aqueles que têm o sangue de Cristo terão a vida eterna. Aleluia. O que o sangue de Cristo fez na minha vida? O direito de eu ter a vida eterna. João capítulo 6, 53 e 54 diz: Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm nenhuma vida em vocês mesmos. Qualquer pessoa que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Termino aqui fazendo um convite para você que está me vendo agora. Você que ainda não tem o sangue de Cristo na tua vida, você que até conhece a história de Cristo, mas ainda não tem o sangue de Cristo na tua vida, receba esse Cordeiro de Deus, receba Jesus na tua vida, aquele que derramou o teu sangue, do qual nos comprou e nos deu o direito agora de termos vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Aqui a gente fecha Cristologia parte 3. Domingo que vem, se Deus assim permitir, estaremos ministrando Cristologia parte 4, fechando a disciplina Cristologia. Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, e depois da Cristologia parte 4, nós vamos falar sobre a graça de Deus. Nós vamos ter um momento